O recorde de visualizações da nova música do BTS me deu a ideia de fazer esse vídeo e explicar por que as boys bands de tempos em tempos aparecem para torturar os nossos ouvidos. Presta atenção nessa explicação. Fala batera, eu sou Ivan Buzik, baterista do Dr. Sin. Que batera você é? Nunca fez aula? Tá começando absolutamente do zero? Tá à procura de um método sério, comprovado? Você é um batera avançado? Gostaria de inserir no seu estilo ideias novas, levadas diferentes, técnicas que vão te levar para o próximo nível? O Ivan Buzik Curso Bateria foi feito pensado em vocês todos. Durante o confinamento, meu curso está tendo mais de 50% de desconto. E como você sabe, o confinamento está acabando e, obviamente, o desconto. Mais de 40 aulas, vários bônus e acesso vitalício. Suporte via WhatsApp comigo mesmo. Só não vou conseguir segurar esse desconto de quarentena por muito tempo mais. Então não desperdice essa oportunidade única. Clique agora no link abaixo e vamos juntos para a bateria. Meu amigo e minha amiga, você deve ter ouvido falar do recorde de visualizações em 24 horas da nova música daquele grupo pavoroso de K-pop chamado BTS. A molecada conseguiu em 24 horas, das primeiras 24 horas, 100 milhões de visualizações aqui no YouTube, com uma música nova, chamada Dynamite, a primeira cantada em inglês. Antes de eu entrar nesse assunto, claro que você vai fazer a sua inscrição aqui no canal, vai visitar a nossa loja, que tem uns produtos muito legais. E eu já tinha cantado essa bola numa entrevista que eu concedi ao programa Pânico. E eu já tinha cantado essa bola de que eles iriam deixar de cantar em coreano e começar a cantar em inglês, para realmente sedimentar a entrada no mercado americano. E aí, evidentemente, que as fãs retardadas ficaram revoltadas, dizendo que a banda jamais abandonaria as origens da cultura coreana, aquelas bobagens todas. E é mais uma prova de que esse mercado todo de K-pop e das boys bands em geral, elas dependem da histeria dessas fãs. Ou seja, esse mercado de salsichas musicais, né, como eu defino bem o K-pop e as boy bands em geral, ela só sobrevive enquanto houver essa histeria adolescente, cheia de hormônios em ebulição. Pra você ter uma ideia, nas primeiras 24 horas, como eu disse, o vídeo do BTS teve 100 milhões de visualizações. Mas por que esse número? Porque cada fã do BTS assiste o mesmo vídeo 10, 12 vezes seguidas. Sem contar que existe uma estratégia muito bem armada para bombar essas visualizações, né? Então, para deixar bem clara a coisa toda. E é exatamente contando com toda essa histeria e com todos esses mecanismos de armação, vamos dizer assim, que a fábrica de salsichas musicais coreanas ela vai produzindo em série e vai abrindo mercados até então refratários a outros produtos da indústria e do comércio da Coreia do Sul. Isso em países do Ocidente. E obviamente que isso gera uma fortuna incalculável. Afinal de contas, você tem que saber que essas fãs adolescentes elas têm um acesso a uma grana absurda e constante. Da parte de quem? Da parte dos pais e de outros parentes, né? Eu já expliquei isso em outros vídeos, você já sabe bem dessa história. O mais curioso é que todas essas fãs, tanto de K-pop quanto daquelas boys bands antigas, elas juram amor eterno a esses grupos. E juram que eles serão eternos. Pois é. E é justamente isso que não acontece. Cara, eu cansei de ouvir
meninas dizendo que o One Direction iria durar para sempre. A mesma coisa acontece hoje com o BTS. Mesmíssima coisa. E todos esses grupos acabam muito rapidamente porque os integrantes nunca veem a grana. É sempre esse o motivo. Os empresários e as empresas agora que estão por trás desses grupos de K-pop, por exemplo, eles sempre dizem que eles precisam abater as despesas de investimento que eles tiveram antes, cara. Mas eu já vou falar um pouco a respeito disso daqui a pouco. O que é interessante você saber é que a explicação para o surgimento dessas boys bands de tempos em tempos, ela envolve uma série de aspectos. Primeiro, você sabe bem o que é uma boy band? A boy band é um grupo composto por rapazes adolescentes, ou no máximo assim, no começo da idade adulta, que são escolhidos a dedo por empresários e agora por essas tais fábricas de salsichas musicais, que são essas empresas de entretenimento coreanas, que estão muito em voga no dia de hoje. E tudo isso tem um foco único, que é agradar plateias femininas, predominantemente adolescentes, né? Então todos os integrantes desses grupos, cara, todos eles são bonitinhos para os padrões de mercado, eles são ensinados a cantar razoavelmente bem canções de amor, né? E não de sexo, são canções de amor. Eles aprendem a dançar, a usar roupas que combinam e principalmente a responder quando eles são perguntados a respeito de alguma coisa. No fundo, o que acontece é uma lavagem cerebral, tá? Nessa molecada. Por isso que no K-pop, quem não aguenta isso comete... Você já sabe bem o que, né? Pois é. E toda essa indústria de boy band, cara, ela tem um mandamento de que tudo tem que ser assim ensaiado exaustivamente e meticulosamente. E isso é definido pelos empresários, pelos escritórios, por essas verdadeiras indústrias de entretenimento que tem hoje. Lá na Coreia, principalmente. E essa manipulação toda, ela acaba afetando tremendamente o comportamento dessas fãs retardadas. Porque todas elas ainda estão buscando inconscientemente uma identidade sexual e sem qualquer tipo de formação para discernir a trapaça que está por trás dessa coisa de boy band. E esse fenômeno ele acontece em ciclos. E esses ciclos eles acompanham a adolescência, a puberdade, de geração em geração. Quando uma geração amadurece e passa a ter vergonha de ter curtido a boy band, ela é substituída pela geração seguinte, que então tem as suas boy bands correspondentes, e assim a coisa toda, que muita gente chama de fenômeno cultural, e para mim, na verdade, é um fenômeno meio patológico, não acaba nunca. As boy bands sempre vão existir. Tudo é criado para ser consumido e descartado muito rapidamente, justamente para acompanhar esse ciclo de histeria hormonal adolescente. E você pode reparar, cara, que todos os grupos, assim, principalmente no K-pop, tanto os grupos quanto o mercado, a plateia que consome, tem assim quantidade baixíssima de testosterona envolvida, né? E agora, antigamente nem tanto, né? Porque tinha uns tipos diferentes, mas agora até essa baixa testosterona está não apenas na plateia, mas também nos integrantes dessas bandas de K-pop, por exemplo. Para você ter uma ideia de como a coisa sempre foi tão inescrupulosa, cara, teve uma época, cara, que foi criada uma boy band para o mercado
black, para as comunidades negras americanas, que era o New Edition. Lembra? Pois é. E outra coisa, cara, essa histeria, ela não é novidade. Nem aqui no Brasil, cara. Quem não lembra, em 1986, o chegou a fazer um show de playback sem vergonha num estádio do Morumbi lotado, cara. E essa histeria foi tão grande que que quase rolou uma tragédia, cara. Porque teve uma multidão que conseguiu invadir o gramado e a banda teve que sair, cara, de helicóptero. O helicóptero estava no gramado, os caras tiveram que entrar no helicóptero. O piloto teve que fazer uma manobra, porque senão ia acontecer uma tragédia. Tudo tá calcado em cima dessa histeria adolescente. Agora há pouco eu falei pra vocês dos perfis, né? Hoje o K-pop, por exemplo, os integrantes têm um perfil que denota uma baixíssima testosterona, né? E você pode reparar que a fórmula é sempre a mesma, né? Tem um integrante que é o galanzinho, tem um integrante que é mais sensível, tem o outro integrante que canta melhor que os outros frangos, tem o cara que é mais sério, tem o mais tímido, tem o cara que é metido a rapper. É sempre a mesma merda. Pode reparar. E é óbvio que você sabe que para se formar essas boy bands, cara, todos os candidatos, eles participam de várias audições, né? Às vezes tem uma peneira que acontece, o cara faz uma audição só. Mas ele faz uma ou mais audições. E eles são escolhidos no meio, cara, às vezes de centenas, às vezes de milhares de inscrições nessas empresas de entretenimento. Agora, você tem que saber, cara, que grupos vocais sempre existiram. E eles sempre existiram a partir do momento que os homens que frequentavam as igrejas, somente dos Estados Unidos, aquelas igrejas gospel, as igrejas batistas, se não me engano, todos esses caras que frequentavam essas igrejas e cantavam junto nas igrejas, quando eles passaram a cantar músicas seculares, ou seja, sem o teor gospel, eles deram origem a os grupos que a gente veio a denominar de doo-wop, que eram os grupos vocais espetaculares, assim, principalmente nos anos 50. E vários desses grupos, a grande maioria, era formado por blacks depois do fim da Segunda Guerra Mundial, tá? Nos anos 40. Um grande exemplo disso, por exemplo, era o Frank Lymon and the Teenagers, que era um grupo de doo-wop espetacular. E também esses grupos deram origem a outros grupos vocais nos anos 60 espetaculares, maravilhosos. Temptations, o The Impressions, Isley Brothers e até mesmo o Jackson 5. E uma outra coisa, hein? Eu sou obrigado a reconhecer que mesmo essas boys bands mais contemporâneas, eu tenho que ressaltar, cara, que delas saíram gente muito talentosa. Por exemplo, o Robin Williams, que tem uma carreira solo sensacional, com os discos muito legais, ele saiu da onde? Ele saiu do Take That. O Justin Timberlake, que tem uma carreira solo muito digna, ele saiu da onde? Ele saiu do NSYNC. Olha, já que eu tô falando nisso, cara, eu tenho que reconhecer também que em alguns casos essas boy bands fizeram música interessante. Foram raríssimas. Mas, por exemplo, eu admito que Everybody, do Backstreet Boys, é uma canção pop muito boa. Eu admito que Step by Step, do New Kids on the Block, é uma canção muito boa. Uma canção pop muito boa. Vou até mais além, cara. Manequim, do Dominó, é uma música pop brasileira legal, né? Lembrando que o Dominó foi criado nos moldes do Menudo pelo Gugu Liberato. Não vamos esquecer. Mas Manequim era legal. Assim como Step by Step e o Everybody. Agora, antes que você me pergunte, eu já te respondo. Nada dos Menudos, nada do Polegar, que também foi uma banda criada pelo Gugu, que engraçado que ele é muito doido essa história, porque o Gugu, ele criou o Polegar depois que ele criou o Dominó, e ele usou a mesma estratégia de um mega empresário picaretaço
chamado Lou Pearlman, o cara que tinha criado o Backstreet Boys, e depois ele criou o NSYNC para competir. Olha que doideira. O cara, ele criava um produto e aí depois ele criava um outro produto para concorrer com ele mesmo. Ou seja, ele ganhava dinheiro com as duas bandas. O Lou Pearlman faturava muita grana com o Backstreet Boys e com o NSYNC. E o Gugu com o Dominó e com o Polegar. Outra banda, por exemplo, que não se salva nada, One Direction. Não se salva nada. Muito menos o BTS, então, cara, que é uma porcaria musical inacreditável. Aliás, todas essas salsichas musicais têm 100% de aproveitamento zero. Ah, e pra terminar esse vídeo aqui, eu tenho que deixar isso muito claro, cara. Vamos parar com esse papo de que os Beatles eram uma boy band. Isso é uma besteira, isso é uma bobagem inacreditável. Exatamente porque eu acabei de explicar pra você o que é uma boy band, e os Beatles não eram nada disso. Obviamente que eles tinham eles conseguiram uma histeria feminina no começo da carreira, que era um negócio absurdo. Mas isso não era nada diferente, por exemplo, do que acontecia no começo da carreira com Frank Sinatra e com Elvis Presley. E outra coisa, cara, os Beatles, eles foram formados exatamente como uma banda. Que depois, posteriormente, eles conseguiram essa histeria feminina. Não teve nada de armação. Então vamos parar com esse papo de que Beatles é boy band. Isso é uma bobagem intergaláctica. Pois bem, meu amigo e minha amiga, então essa foi a explicação do porquê que boy band é um troço horroroso que aparece de tempos em tempos e que não vai nunca se extinguir. Tá legal? Eu espero que você tenha entendido isso. Não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal. Não esquece de visitar a nossa loja, que tem uns produtos muito legais. E eu volto muito em breve aqui com mais um assunto interessante para mostrar para vocês. Não deixa de colocar aqui nos comentários o que você acha a respeito dessas boys bands aí, essas porcarias todas, tá bom? Então, um abraço, saúde para você, para sua família e para os seus amigos.